Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui no Secov. Nós vamos falar hoje sobre condomínios, sobre gestão condominiais com um craque, Dr. Ronan Abreu Reis, que é vice-presidente da área condominial do Secov e conhece pouco, porque tem pouco tempo que ele está na área. Começou, agora tem pouco tempo. Desde quando, seu Ronan? Desde 89 que a gente está no Secov. Desde 1989. Ele está no Secov desde o segundo mandato do presidente Marcelo Baiocchi. Numa conta rápida, tem 4 mais 8, 12, deve estar beirando aí os 20 anos, né? 26 anos. Aí, tá beirando não, tá beirando são os 30 anos. Doutor Ronan, agora, fala uma coisa para a gente que não tem tanta experiência. Quais as mudanças que o senhor viu no decorrer dos anos da gestão condominial, nos condomínios, nos síndicos, desde que o senhor começou nessa área até hoje? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Muito obrigado pelo convite. A sua pergunta me remete aos meus primórdios como diretor e profissional da Encol, onde eu militava exatamente na área de desenvolvimento dos empreendimentos. Tinha mais problema ou menos problema do que hoje? Tinha menos problema do que hoje. A legislação não era uma legislação específica na área de condomínios, não mais voltadas para a incorporação imobiliária e não para a gestão condominial, né? Era a Lei 4.591, naquela época, que regia todo o processo de incorporação imobiliária, onde o contexto da gestão condominial estava inserido ali naquela legislação. Depois, com a evolução daí até 2002, quando entrou em vigor a Lei 10.406 de 2002, no Código Civil, que estabeleceu o regramento novo para a legislação condominial. Mudou muita coisa, então, né? Aí só aí já mudou muita coisa. Aí mudou, né, radicalmente o procedimento, porque veio uma legislação específica para a gestão da área. Você acha que mudou? Quer dizer, muitas coisas que não estavam previstas passaram a ser previstas, muitas coisas que já aconteciam na prática passaram a ser legisladas. Você acha que teve uma evolução nessa época? Melhorou? Eu acredito que sim, muito, porque o fato de você dissociar o procedimento de incorporação imobiliária do procedimento de gestão condominial já é uma evolução, porque aí você realmente caracteriza e define o regramento da gestão condominial, né? Então, a partir daí, as coisas começaram a acontecer e vem evoluindo à medida que o tempo passa e a evolução dos empreendimentos imobiliários em virtude da evolução tecnológica, de sistema construtivo e de procedimentos hoje muito mais de condomínios estilo mixed-use, onde você tem condomínio incorporado, área comercial, residencial, hospitalar. Nós falamos disso, o tal do mixed-use, né? São condomínios diferentes daqueles que na época primórdia, lá nos anos 60, que era 70, só comercial ou só residencial. Isso, que eram feitas, inclusive as gestões eram feitas por síndico caseiro, o síndico condômino, o síndico morador, muito pouco experiente em termos de legislação e que assumia ali a gestão do condomínio, muito mais por aquiescência dos demais condôminos do que, às vezes, por conhecimento de gestão da área. Né? A partir de 2002, com a profissionalização do procedimento e o crescimento dos empreendimentos imobiliários, passou a se exigir do gestor condominial, eu não chamo síndico profissional porque a profissão não existe, ela não é regulamentada. Eu chamo de gestor condominial. É aquele cidadão que tem um preparo, que tem uma formação na área de gestão condominial, aliado ao seu conhecimento profissional na atividade que ele exerce, né? Então, o síndico precisa ter esses conhecimentos de gestão do seu ambiente, que não é empresa, mas é um ambiente que tem que ser tratado como empresa, porque, afinal de contas, você aporta recursos para poder pagar contas. E mesmo que seja só para pagar contas e você não tem lucro, não tem resultado não é por causa disso que não que não tem que ser uma coisa profissional, que prestar conta, que ter o preparo. Eu sempre digo
que o seu Ronan nessa área condominial e o Benjamin Ragonese na área de imobiliária são dois grandes ideólogos desse setor em Goiás, pela experiência deles, tudo, eu vejo como eles são consultados, como eles são procurados. Sempre que tem um pepino, sempre que tem uma coisa que não está dando certo, você perguntar para o seu Ronan o que fazer. Então, eu vou perguntar, seu Ronan, porque eu me lembro que nós passamos por várias coisas juntas no Secov, e uma delas, seu Ronan, é a questão da portaria remota, porque quando você começou não se falava em portaria remota. Isso. E quando chegou foi uma grande evolução, foi um grande avanço, né? Como que o senhor viu essa chegada dessa nova tecnologia? Olha, Yuri, eu acho que a portaria remota e os procedimentos hoje de controle de acesso condominial são procedimentos normais da evolução tecnológica. A própria questão da segurança também passa pela questão da segurança. A própria segurança, necessidade de ampliação do sistema de segurança, passou a exigir uma modernização no sistema de controle de acesso, né? Eu vejo como uma situação proposta que a gente precisa analisar. Evidentemente que eu entendo que em análise que já fiz em diversos condomínios e no meu próprio, onde eu não adoto a portaria remota, nada desse sistema, mas porque é um condomínio pequeno. Mas condomínios grandes, eu acho que cabe esse tipo de atendimento, até porque você amplia mais a segurança. Condomínio pequeno, às vezes você tem um custo com relação à portaria relativamente pequeno e o nível de segurança talvez é menos exigido. Então, quando é mais exigido, eu acho que comporta, até porque o rateio desse custo acaba ficando mais diluído. Quando o condomínio é pequeno, você tem que fazer um aporte de investimento alto, com dispensa de funcionários que às vezes você tem já pré-contratados de 20, 30 anos, e a indenização e o custo fica alto, e aí acaba você tendo um retorno desse investimento muito a longo prazo. Então, quando você tem isso num condomínio maior, você dilui com mais facilidade num prazo mais curto esse custo e esse investimento. Eu acho que é válido para o mercado, essa é uma evolução natural. Evidentemente que a gente tem uma perda de qualidade aí que eu entendo, que é a perda de qualidade de você ter o atendimento à pronta hora ali do porteiro, né? Porque às vezes você tem que entregar uma encomenda, você tem que acessar um outro sistema para deixar uma encomenda naquele condomínio. Às vezes você precisa, você tem um problema noturno no condomínio, aí o gestor que está presente, ele tem que ser o autor também das tomadas de intervenção, porque até o sistema que te dá apoio chegar, às vezes você não tem tempo de esperar. Então, existem algumas coisas que precisam ser analisadas, avaliadas, e dependendo do porte do condomínio, eu acho que é bastante viável, interessante. O que nas relações condominiais, o que a pandemia mudou? Com a pandemia, olha, a pandemia, na realidade, não mudou muito na gestão condominial. O que tem é que a gente teve que tomar alguns cuidados com relação ao controle de acesso, né, as proteções de uso de máscara, não só pelos funcionários do condomínio, mas pelos condôminos, né, a circulação dentro do ambiente para que você não tivesse proliferação da contaminação, né, são esse tipo de coisa. E muito que afetou a parte condominial, porque como o condomínio tem uma legislação específica, às vezes o legislador municipal ele legisla para a cidade, que é um ambiente aberto, onde você circula e você faz as suas movimentações da forma mas não isolada. Legisla dentro de casa, né? Mas quando você traz isso para um ambiente fechado e cabe ao gestor do condomínio fazer as restrições que a legislação manda, às vezes você tem oposições internas que não entendem que você está tomando aquelas medidas em função de uma legislação que está no ambiente externo, mas que passa a ter valor também para o ambiente interno do condomínio. Porque o condomínio, como você sabe, é condômino, todos são donos. No momento em que
todos são donos e alguns entendem que são donos sozinhos, ou que são mais donos que os não outros. são mais do que os outros, você às vezes cria alguma dificuldade para o gestor em termos de colocar algumas regras que não estão dentro da convenção, que são regras momentâneas, passageiras, criadas pela legislação para solucionar um problema, que é o caso, por exemplo, da pandemia, né? Que é um processo de um período onde você tem que adotar regramentos que não são aqueles do costume geral. Assembleias virtuais, como o senhor vê? Eu acho que é uma evolução bastante salutar e importante, até porque passou a dar para as reuniões de condomínio uma possibilidade de maior participação, né? Eu já sou síndico nos meus condomínios há mais de 20, 30 anos. E continua, né? Continuo como síndico, evidentemente seguindo todo o regramento de reeleição, vitalício, sendo reeleito e tudo mais, mas às vezes por conhecimento, por competência, o pessoal quer que você permaneça e que esteja ali atuando. Mas eu entendo que a Assembleia Virtual ela passou a permitir às pessoas que têm acesso à tecnologia de participarem das assembleias, dando também a sua contrapartida dos problemas do dia a dia, né? Porque é muito complexo você fazer uma gestão condominial quando você convoca uma assembleia e os condôminos não comparecem. A maioria por comodidade, às vezes está no momento, em geral as assembleias são realizadas no momento da novela, no momento do jogo do futebol. Então a prioridade do condômino passa a não ser a prioridade do condomínio, né? E as pessoas delegam a terceiros que estão ali presentes tomar as suas decisões, e às vezes as decisões nem sempre são tomadas de acordo com aquilo que você imaginava. E aí você, como gestor, passa a ter um problema que é o questionamento das decisões tomadas em assembleia por minoria. Então, isso faz parte do processo. Quer dizer, quem quer participar, quem quer fazer e ter participação no seu condomínio, deve participar das assembleias, tomar as decisões e dar as orientações que precisam ser dadas para que o gestor possa cumprir. Porque o gestor do condomínio, ele não é dono do condomínio, ele é um mandatário, né? Como mandatário, ele tem uma delegação das partes para que ele exerça a sua atividade como síndico durante o período que a convenção atribui, né? Aí, como mandatário, ele tem limitações de tomada de decisão. Ele toma decisões ancorado na convenção e no regimento interno. Ele não pode se arvorar de dono do condomínio, né? E nós temos no mercado alguns gestores condominiais, síndicos orgânicos, que ao assumirem essa função, por não entenderem a legislação ou não compreenderem muito bem a legislação, se arvoram que naquele momento eles são donos e tomam decisões, às vezes, em confronto com o desejo dos condôminos. Então, isso cria sempre problema, cria sempre discussão, né? E o bom gestor é aquele que está ali fazendo a conciliação entre as partes, prestando as contas da forma devida, né? Sempre, porque, evidentemente, você está trabalhando com recursos dos demais. Exato. Então, você tem sempre que estar prestando conta, você tem sempre que fazer a gestão dentro dos parâmetros do estabelecimento da sua taxa de condomínio, respeitando que ali na taxa você tem, às vezes, um fundo de reserva, que o próprio nome diz, que é um fundo destinado à reserva para emergências, e que a gente vê no mercado são muitos síndicos fazendo, supostamente, economia, utilizando o fundo de reserva como recurso ordinário para ele fazer a gestão. E isso está errado, porque o fundo de reserva... É o fundo de reserva. É uma previsão. Já chama fundo de reserva porque é uma reserva. É a previsão para a utilização em eventuais momentos. Tá certo. Nós conversamos aqui com o seu Ronan Abreu Reis, que é vice-presidente da área condominial do Secov e outras coisas do Secov aqui também. Seu Ronan, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre essa área que o senhor há tanto tempo vem dirigindo tão bem no Secov. Muito obrigado. Muito obrigado, Yuri, e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.